Olá pessoal, bom, vamos começar agora o nosso estudo da lógica de predicados. No nosso último vídeo nós encerramos o estudo da lógica proposicional. Vocês viram que foi um estudo bastante longo e agora a gente vai iniciar um estudo de uma nova lógica. A lógica de predicados ela é uma lógica mais sofisticada do que a lógica proposicional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o alfabeto da lógica de predicados ele possui mais elementos do que o alfabeto da lógica proposicional. Com isso, a lógica de predicados ela tem uma capacidade semântica maior do que a lógica proposicional. Ou seja, determinadas sentenças que, através da lógica proposicional, com o seu alfabeto, com o seu conjunto de regras, eu não tinha condições de representar, agora, com a lógica de predicados, eu terei plenas condições de representar. O estudo da lógica de predicados ele não é muito difícil. Particularmente, eu acho até mais simples, mais fácil do que o estudo da lógica proposicional. O estudo da lógica proposicional, às vezes, ele fica um tanto mecânico, certo? Enquanto que o estudo da lógica de predicados, ele, em determinados momentos, ele vai te exigir muito mais da sua capacidade de raciocínio do que o estudo que a gente fez na lógica proposicional. Tá bom? Então, a partir desse vídeo, nós começamos uma outra etapa da nossa disciplina de lógica matemática. Tá certo? Além desse vídeo, nós vamos ter nossos encontros síncronos, como tem sido ao longo dessa disciplina. E nesses encontros síncronos, só lembrando para os senhores e para as senhoras que estão assistindo, né, os que são meus alunos, nós iremos trabalhar as listas de exercícios, eu vou tirar dúvidas de vocês e aprofundar os assuntos que a gente vê nos vídeos. Beleza? Então, voltemos aqui para o nosso assunto da hora, o assunto desse vídeo. Então, nós vamos trabalhar com lógica de predicados. Tudo aquilo que vocês aprenderam na lógica proposicional será utilizado também na lógica de predicados. Então, determinados conceitos eu não vou precisar repetir, porque assume-se que vocês já compreenderam bem esses conceitos, correto? Vocês vão ver que, com relação aos conectivos, conjunção, disjunção, condicional, o trabalho que a gente vai realizar na lógica de predicados é semelhante àquele que a gente fazia na lógica proposicional, ou seja, a semântica desses conectivos não muda. Nós vamos trabalhar com método dedutivo? Vamos também, tá certo? Só que a gente vai trabalhar apenas com a dedução natural. Nós não vamos trabalhar com método axiomático na lógica de predicados, vamos só trabalhar com dedução mesmo, tá certo? Todas aquelas regras que vocês aprenderam na dedução natural, nós vamos utilizar também na lógica de predicados e mais algumas. Ou seja, nós podemos dizer que a lógica de predicados é como se fosse a lógica proposicional adicionada de mais alguns sabores, né? Vamos fazer assim uma metáfora nesse sentido, tá bom? Mas só para a gente concluir essa introdução. A lógica de predicados ela é muito presente no nosso dia a dia. Então, vocês vão poder, em diversos momentos do seu cotidiano, identificar sentenças da lógica de predicados muito mais do que a gente identificava da lógica proposicional. Tá certo? Bom, vamos aqui para o nosso slide para a gente já começar a ver aqui alguns conceitos. Mas antes da gente passar para o slide, só mais um avisozinho com relação a este vídeo. Esse vídeo, ele ainda não né, eu ainda não vou abordar a lógica de predicado nos aspectos mais formais. O que é que eu pretendo com esse vídeo? Eu pretendo apresentar alguns conceitos para vocês de uma forma mais suave, mais informal, né, menos rigorosa, mas que, uma vez compreendido esses conceitos, quando a gente chegar num ponto em que eu vou trabalhar com um nível mais elevado de rigor, né, de formalismo, vocês já vão estar mais preparados, tá certo? Então, esse vídeo eu diria que é um vídeo de preparação para o que vai vir no futuro, tá bom? Então vamos aqui passar para o nosso slide. Opa, pronto, apareceu o slide, certo? Gente, observem aqui o nosso slide, onde eu faço uma pequena introdução, né?
Na verdade, eu peguei esse texto de um livro que ao final desse vídeo eu vou colocar na bibliografia para vocês verem, tá certo? E ele diz o seguinte: as FBFs proposicionais têm uma possibilidade limitada de expressão, coisa que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, por exemplo, poderíamos considerar a sentença, que sentença é? Para todo x, x é maior do que zero. Então, observe essa sentença. Essa sentença é uma típica sentença da lógica de predicados. Ah, professor, ela poderia ser uma sentença da lógica proposicional? Poderia, certo? Mas como é que eu vou representar essa sentença na lógica proposicional? Apenas com um símbolo proposicional, podia ser um P qualquer, certo? Só que vocês haverão de concordar comigo que essa representação ela acaba sendo uma representação pobre, certo? Ou seja, falta algo aí. Olhem para a sentença novamente e percebam que ela tem algumas informações a mais. Vamos aqui reler novamente. Ó. Para todo x, x maior do que zero. Então, como a gente pode observar, né, nós temos aqui nessa sentença uma expressão que dá uma ideia de quantidade, né, para todo. Estou falando aqui quando eu digo todo, no contexto da lógica de predicados, é todo mesmo, é tudo mesmo, tá certo? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Como uma proposição verdadeira sobre os inteiros positivos, certo? Mas ela não pode ser simbolizada adequadamente usando apenas letras da proposição e parênteses e conectivos lógicos. Letras de proposição, parênteses e conectivos lógicos são o quê? O nosso bom e velho alfabeto da lógica proposicional. Então, apenas com esses elementos não é possível representar bem, né, essa proposição aí, certo? Essa proposição é verdadeira para os inteiros positivos, né? Então, se eu estou levando em consideração o conjunto dos números inteiros positivos, esta proposição é verdadeira. Aí você já pode perceber um detalhe importante. Eu estou dizendo que essa proposição aqui ela é verdadeira sobre os inteiros positivos. Isso já é algo que você vai ter que ter muita atenção quando você estiver analisando uma sentença da lógica de predicado. Ou seja, eu estou falando que essa sentença é verdadeira sobre um determinado conjunto de números, como vocês podem observar aqui, correto? Já já nós vamos dar um nome específico para isso, tá certo? Eu quero apenas chamar a atenção de vocês para esses detalhes, tá? Então vão se ligando aí porque é conhecimento novo, cheio de detalhezinhos que podem complicar a vida de vocês, tá bom? Então, aqui nós temos basicamente dois conceitos novos. Um conceito de quantificador e um conceito de predicado, certo? O quantificador aqui, né, está simbolizado por essa expressão para todo, e o predicado aqui seria o quê? Essa propriedade, x maior do que zero. Então, o que vem a ser um quantificador? O quantificador é autoexplicativo, né? É uma expressão que dá uma ideia de quantidade. Então, eu posso ter uma expressão como para todo, eu posso ter uma expressão como existe algum. Então, todas essas expressões que eu estou falando agora dão ideia, né, de quantidade, correto? E o nosso segundo conceito aqui foi o quê? O conceito de predicado. Predicado ou propriedade, a gente pode usar os dois como sinônimos, certo? Então, qual é a propriedade aqui? Aqui o x seja maior do que zero, certo? Então, x maior do que zero é uma propriedade para todo x que eu apresentar aqui. Bem, antes da gente avançar para o próximo slide, né, é importante notar também o seguinte, que apesar de não estar sendo citado aí no slide, existe um outro conceito que também é novidade para nós que estamos estudando aqui a lógica de predicados, que é o conceito de variável. Aí você pode dizer assim, professor, mas espera aí, você já tinha falado de variáveis lá na lógica proposicional, né? As variáveis lógicas, o P e o Q, certo? Só que agora o conceito de variável que a gente vai trabalhar na lógica de predicados é um conceito muito mais próximo do conceito de variável que nós trabalhamos nas linguagens de programação do que aquele conceito de variável que a gente trabalhou na lógica proposicional, ok? Então, dito isso, passemos aqui adiante para o nosso próximo slide. Bem, nesse próximo slide, só para reforçar a ideia de que a gente já apresentou aí o conceito de predicado, o conceito de quantificador,
Porém, faltou o quê? O conceito de domínio de interpretação ou conjunto universo. Então vejam bem, meus caros colegas. No slide anterior, até vou voltar a ele agora, nós falamos, essa proposição é verdadeira sobre os números, sobre os inteiros positivos. Então, os inteiros positivos aqui é nada mais nada menos do que esse meu domínio de interpretação ou conjunto universo. Então, toda sentença da lógica de predicados, ela será construída sobre um determinado conjunto universo, sobre um determinado domínio de interpretação, certo? E esse domínio de interpretação pode influenciar, ele vai influenciar demais a interpretação que eu vou dar para uma determinada forma. Ou seja, vamos voltar aqui para a nossa expressãozinha. Se o meu domínio, o meu conjunto universo fosse os números inteiros positivos e negativos, então essa sentença aqui não seria verdadeira. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que todo x desse conjunto universo ele é maior do que zero. Só que se eu estiver levando em consideração que o meu domínio também são os números inteiros negativos, certo? Eu tenho números aí que falsificam essa sentença. Então, se eu encontrar pelo menos um exemplo que falsifique essa sentença não pode ser considerada verdadeira. Correto? Então, é aí que está uma diferença grande com relação à lógica de predicados e à lógica proposicional. Enquanto que na lógica proposicional, nossos símbolos proposicionais, nossos átomos, eles poderiam ser verdadeiros ou F, né? Então a gente montava ali a tabela verdade, e que quando a gente ia verificar o valor de verdade de uma determinada fórmula, era baseado tanto nos valores de verdade dos símbolos, como também a disposição dos conectivos. Aqui na lógica de predicados a coisa é um pouco diferente. Não somente eu vou levar em consideração a semântica dos conectivos, mas também preciso levar em consideração o domínio ou conjunto universo. Tá certo? Entendido? Bom, então, dito isso, esses três conceitos aqui são importantíssimos para início de conversa, para a gente poder começar a compreender a lógica de predicados. É preciso que eu saiba muito bem o que é um predicado, eu saiba muito bem o que é um quantificador e que eu tenha plena ciência de que toda e qualquer sentença da linguagem, toda e qualquer sentença da lógica de predicados, ela vai ser construída sobre um determinado universo do discurso, certo? Ou melhor, domínio de interpretação ou conjunto universo. O universo do discurso também é aceito por alguns autores, correto? Bem, vamos agora para um outro momento aqui, certo? Vamos trabalhar uns exemplos para a gente poder entender melhor essa ideia de quantificador, beleza? Bom, gente, estamos aqui na nossa lousa digital, né? E eu preparei aqui algumas coisinhas para vocês, para a gente poder entender melhor essa ideia de quantificador, para que a coisa fique bem tranquila mesmo para a gente, tá certo? Vou passar aqui para a lousa, ok? Gente, é o seguinte, quando eu falo de quantificador, eu tenho basicamente dois quantificadores. Um é o quantificador universal, que é simbolizado por esse azinho de cabeça para baixo, certo? Então, aqui eu tenho um quantificador universal. Uma sentença quantificada universalmente, ela tem essa forma aqui, basicamente essa forma. Para todo x, né? X é maior do que zero. Então, esse x maior do que zero já é velho conhecido de vocês, que é o nosso predicado, não é? Aqui já está pacificado, certo? Então, aqui é o meu predicado, a minha propriedade. E aqui eu tenho a quantificação. Então, eu quantifiquei, né? Aqui está quantificado. Então, aqui foi feita uma quantificação. Quem é que eu estou quantificando? Eu estou quantificando o predicado? Não, eu quantifico variáveis. Aqui eu estou quantificando a variável x. Aqui eu estou dizendo que para todo x, x será maior do que zero. Então, se o meu domínio do discurso for os números inteiros positivos, essa sentença é verdadeira. Certo? Se o domínio do discurso for os números reais, essa sentença não é mais verdadeira. Então vejam que a mesma sentença, a mesma sintaxe
porém universos diferentes, porém conjunto universo diferente, porém universo do discurso diferente. Isso altera tudo, tá certo? Isso altera a semântica da sentença. Então, por isso que é muito importante vocês se atentarem para isso, tá certo? Então, o meu domínio ou conjunto universo, nesse caso aqui, é o conjunto dos inteiros positivos. Então, no conjunto dos inteiros positivos, essa sentença da lógica de predicados é uma sentença verdadeira. Por quê? Porque para todo x nos inteiros ele é maior do que zero, tá certo? Entendido? Bom, existe um outro quantificador? Existe. Esse outro quantificador é o chamado quantificador existencial. O quantificador existencial, que é simbolizado por esse Ezinho ao contrário, certo? Ele vai dar a ideia de existência. Alguns autores, eles trabalham com um quantificador existencial, que é esse daqui, certo? O E com o sinal de exclamação ao lado. Esse quantificador aqui, ele é conhecido como quantificador existencial único, certo? Ou seja, nós utilizamos ele em sentenças do tipo: existe apenas um indivíduo que satisfaz determinada propriedade, ou existe apenas um x, tal que x é igual a tanto. Então, nesse caso aqui, é uma quantificação que eu assumo que existe apenas um elemento do conjunto universo que satisfaz uma determinada propriedade. Já esse quantificador aqui existencial sem a exclamação, ele diz que existe pelo menos um, mas pode existir mais de um, certo? Então vejam bem, aqui eu já estabeleço uma diferença bem interessante entre o quantificador universal e o quantificador existencial. Enquanto que o quantificador universal, isso daí é bem óbvio, é uma coisa bem óbvia, ululante. Ele dá a ideia de todo, do universo. O quantificador existencial ele vai se referir a um ou alguns elementos. Então, toda vez que eu tiver uma expressão algum x tal que, né? Então isso daí já dá a ideia de quantificação existencial. Todos os x, né? Então aí já é quantificação universal. Beleza? Bom, os nossos predicados, eles podem ser, quanto às suas variáveis, eles poderão ser unários, binários ou n-ários. O que é um predicado unário? É um predicado que tem apenas uma única variável, tipo esse daqui, certo? X satisfaz P. Um predicado binário, fácil, é um predicado que tem duas variáveis, certo? Bom, mas eu só posso ter predicados com uma ou com duas variáveis? Não, você pode ter o chamado predicado enário, que seria um predicado com várias variáveis, certo? Isso daí não é o limitador da linguagem de jeito nenhum, tá bom? Bom, gente, então compreendido isso daqui, o que vem a ser os predicados, o que vem a ser os quantificadores, vamos agora ver uns exemplos práticos que podem ajudar vocês a compreender mais ainda esse início da lógica de predicados, tá bom? Vamos aqui para os nossos slides. Gente, observem bem. Aqui eu tenho uma expressão. Essa expressão é para todo x, x satisfaz P. Só que, por enquanto, eu ainda não dei nenhuma interpretação para esse predicado P, certo? E nem defini qual é o meu conjunto universo. O meu conjunto universo e a minha interpretação serão definidas nas frases a seguir, nas interpretações a seguir. E aí vocês vão ver que, de acordo com a interpretação do predicado e de acordo com o conjunto universo que eu estou trabalhando, essa sentença aqui, que é uma sentença quantificada universalmente, ela ou será verdadeira ou será falsa, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Ó, o primeiro ponto diz assim: Px é a propriedade de que x é amarelo. Então, o que significa esse Px? Vai significar que x é amarelo. E quem é o meu conjunto universo? É o conjunto de todos os botões de ouro. Bom, nesse caso aqui, se P é amarelo e o conjunto do universo são todos os botões de ouro, como é que eu vou ler essa expressão aqui? Eu vou dizer assim:
para todos os botões, para todo X que é amarelo, então o botão de ouro é amarelo, certo? Ok? Vamos lá. Opa, peraí, deixa eu refazer aqui a frase que não ficou legal. Então vejam bem. Baseado nessa interpretação, eu vou dizer o seguinte: para todo X, se X é amarelo, né, então os botões de ouro são amarelos. Por quê? Porque eu estou dizendo que o X é um elemento desse universo aqui, certo? O conjunto universo é constituído por todos os botões de ouro e a propriedade P diz que o X é amarelo. Ou seja, eu estou dizendo que todos os botões de ouro são amarelos, certo? De uma forma bem mais, como é que se diz? Bem mais direta. Essa frase está dizendo que todos os botões de ouro são amarelos, certo? Entendido? Então, assumindo que o ouro só é amarelo, né? Vamos esquecer que existe o ouro branco, né? Então, essa sentença aqui é verdadeira, porque eu estou dizendo que todos os botões de ouro são amarelos, correto? Bem, vamos agora para a próxima sentença. Na próxima sentença, aliás, na próxima interpretação, eu tenho o seguinte, que a propriedade que Px é a propriedade que x é amarelo, ou seja, continua sendo, né? E o meu conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Então, nesse caso aqui, nessa interpretação, a minha sentença ela diz o seguinte: para todo x que é amarelo, então x é uma flor, certo? Ou seja, em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, que todas as flores são amarelas. Bem, nesse caso, essa FBF, ela é verdadeira ou é falsa? Nesse caso, ela é falsa, porque nós sabemos que não é verdade que todas as flores são amarelas, tá certo? Bem, aqui ele está dizendo que é o conjunto de todas as flores, e aqui eu estou quantificando universalmente, e eu estou dizendo que a propriedade P diz que x é amarelo. Então, se x é uma flor, né? Então vejam que x pertence ao conjunto de todas as flores, então x é amarelo, certo? Não é verdadeiro, porque a gente sabe que existem flores que são de outras cores. Tá bom? Vamos para a nossa terceira sentença, nossa terceira interpretação. Ela diz o seguinte: o predicado P diz que x é uma planta e o meu conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Então, em outras palavras, a minha sentença para todo x satisfaz P, nessa interpretação aqui, está dizendo que toda flor é uma planta. Certo? E isso é verdadeiro. Por acaso você já viu alguma flor que não seja uma planta? Toda flor é uma planta. Tá bom? Bom, e por último, vamos aqui, ó. Px é a propriedade que x é positivo ou negativo. Olha aí o ou aparecendo novamente na vida de vocês. O ou que é aquela da ideia de disjunção, né? E a gente sabe que a disjunção, para ela ser falsa, ambos os disjuntivos têm que ser falso e que basta um disjuntivo ser verdadeiro para que a disjunção toda seja verdadeira. Então aqui eu tenho, ó, Px é a propriedade que x é positivo ou negativo. Ou x é positivo ou x é negativo. E o conjunto universo é o conjunto de todos os inteiros. Então, essa minha sentença aqui, essa minha FBF, dentro dessa interpretação, ela está dizendo o seguinte: é verdade que todos os inteiros ou são negativos ou são positivos, certo? Essa interpretação que eu estou dando em linguagem natural, ela é uma interpretação já bem mais flexível, certo? Se a gente fosse ler ao pé da letra a nossa sentença, né, já seria um pouco diferente. Mas o meu objetivo aqui nesse momento é fazer com que vocês compreendam essas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, de acordo com o conjunto universo, eu posso ter uma sentença que ela é verdadeira num determinado universo, mas ela é falsa em outro universo. Uma sentença que é falsa em um universo, ela é verdadeira em outro. Ok? Então, esses detalhezinhos, eles vão acompanhar vocês em todo o estudo da lógica de predicados. Beleza? Bem, antes da gente finalizar o vídeo, aqui um pequeno lembrete para vocês, né? Sempre que você encontrar expressões como todo, todo, para todo, cada, qualquer, você vai usar a quantificação universal.
Quando você encontrar expressões, algum, existe um, pelo menos um, ou expressões afins dessa daqui ou dessa outra aqui, né? Então, vocês vão usar, nesse caso dessas expressões aqui abaixo, vocês vão usar a quantificação existencial. Beleza? Então, a quantificação existencial dá a ideia de único, né, ou de alguns, e a quantificação universal é o todo, é todo mundo. Beleza? Gente, ainda temos muito o que ver nessa parte introdutória. Nós vamos ver mais coisas ainda no nosso encontro síncrono, tá bom? Muito provavelmente em outro vídeo também. E esse material que eu preparei foi baseado nesse livro aqui, tá certo? Esse livrinho aqui é bem interessante, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Ele tem um capítulo específico de lógica e eu achei bacana pegar essa parte introdutória para vocês desse livro, tá certo? Mas lembrando, nós vamos ter, além dessa parte mais, como é que se diz, mais informal, nós vamos também ter uma parte mais formal que representa um rigor maior na questão das fórmulas e tal, nas expressões que a gente vai utilizar, tá bom? Então, encontro vocês no nosso próximo vídeo ou no nosso encontro síncrono, certo? Um abraço e fiquem bem.